recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Agora na TV Diário do Sertão. Diário News. Diário News. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao programa especial Diário News de todas as sextas-feiras, que é o programa Diário News Pensando Fora da Caixa. É um programa diferente dos demais programas que acontecem durante a semana. O Diário News Pensando Fora da Caixa, ele tem o intuito, como bem diz o nome, fazer com que você pense fora da caixa. Nós iremos abordar assuntos que não são muito comuns no nosso cotidiano. Nós não vamos falar sobre política, economia, sobre problemas de saúde, pelo menos diretamente ou convencionalmente. Nós não iremos abordar esses problemas tensos que nós nos deparamos cotidianamente. Mas nós iremos trazer assuntos diferentes que vão fazer você refletir e pensar profundamente. Nós aqui vamos conversar sobre religião, vamos conversar sobre espiritualidade, vamos conversar sobre ciência, vamos conversar sobre terapias holísticas, vamos conversar também sobre antropologia, filosofia e muitos assuntos interessantes que vão fazer você pensar fora da caixa. Quem não me conhece, eu sou Moisés Conrado, sou apresentador deste programa, o Diário News, que acontece de segunda a sexta-feira aqui na nossa TV Diário do Sertão. É sempre um prazer e uma honra imensa poder contar com sua presença. Lá nos bastidores do nosso controle master está ele, Lucas Andrade, garantindo você ter aí boa imagem e bom som. Os nossos entrevistados de hoje serão dois no nosso programa. Será o Rogélio Pérez, mais uma vez aqui no nosso programa, e ele vai falar sobre um tema interessante. Existem de fato forças ocultas que conspiram contra a humanidade? Será que muita coisa que está acontecendo hoje, além de ser muitos acontecimentos que não são agradáveis, muitos deles são consequências de nossas escolhas e de nossas ações. Mas será que por trás disso tudo também não existe forças visíveis e invisíveis que estão conspirando contra a humanidade, gerando caos, incentivando a gerar caos, doenças, guerras, conflitos, ilusões, distrações, para que a gente não compreenda quem realmente nós somos e qual o nosso papel enquanto criaturas encarnadas aqui na Terra? Será que existe uma conspiração oculta, invisível aos nossos olhos, que luta contra a evolução da humanidade? Será que existem esses seres aí? Será que existem esses anjos caídos, demônios, forças malignas, seres que estão incentivando, políticos, incentivando donos de grandes empresas de comunicação, nas finanças? Existe realmente uma conspiração oculta contra a humanidade? Esse vai ser o assunto que o Rogélio vai abordar com a gente daqui a alguns poucos minutinhos. O nosso segundo bate-papo, o nosso segundo momento do programa Diário News Pensando Fora da Caixa, é um bate-papo com a nossa querida Camila. Ela é de São Paulo, ela é terapeuta de acesso aos registros acásticos,
para que vocês possam entender, como se fosse tipo uma vidente. Ela consegue ver o mundo espiritual e o que está acontecendo com a gente, e quais são as interferências positivas e negativas do mundo invisível sobre nós e sobre nossa vida. Ela trabalha com esse tipo de terapia holística integrativa, e ela vai participar daqui a pouco com a gente. Ela não vai falar hoje sobre artistas, ela não vai ver os registros acásticos, as lições, os karmas, usando a linguagem oriente em relação a artistas. Ela vai ver algo sobre países. Nós escolhemos alguns países, inclusive o Brasil, é claro, para que a Camila ela pudesse acessar o campo espiritual desses países e nos trazer o que é que cada um desses países tem para aprender. Qual é o karma, qual é o dharma, qual é o lado positivo e negativo, qual a lição, qual a energia que esses países vibram, inclusive o nosso Brasil, com a gente dentro dele. E ela também vai falar sobre a questão de doenças. Ela vai ver, segundo a orientação do mundo espiritual, o que se esperar do Covid. Será que há perigo de novos surtos de Covid, já que, por exemplo, em São Paulo, Rio, no Sul, já começa a criar novas restrições, porque os casos voltaram a aumentar. E essas coisas da varíola do macaco, surto de dengue, é doença por cima de doença. Será que isso tem alguma coisa? Será que é algo que o mundo espiritual está querendo nos dizer, nos ensinar? Quais são os alertas que nós devemos ficar atentos em relação a essas doenças que estão surgindo de forma tão gradativa aí no mundo? Então o programa hoje é só voltado para esse lado transcendente. Esse é o seu programa Diário News, pensando fora da caixa, comigo, Moisés Conrado, ou simplesmente Conrado, como a maioria me conhece. Vocês podem seguir no Instagram. O meu Instagram é @moisés.conrado. Repetindo, @moisés.conrado é o meu Instagram. E também vocês podem seguir, obviamente, o Instagram do Diário do Sertão, que é @Diário do Sertão, @Diário do Sertão. E temos também o nosso site oficial, um dos sites mais acessados de toda a Paraíba e também do Nordeste, que é o www.diariodosertão.com.br. Nesse exato momento, nós estamos no YouTube de TV Diário do Sertão, ao vivo. E também estamos no Facebook Diário do Sertão. E nós também estamos na nossa página oficial, que é o tvdiario.tv. E para quem está aqui na cidade e na região e parte do Ceará, nós estamos no canal 3 da HTV Netline. E há uma forma mais fácil de você ficar juntinho com a gente. É você indo na sua loja de aplicativos do seu celular e procurar TVDS, TV Diário do Sertão. Baixa o aplicativo e com um toque na tela do seu celular, você vai poder assistir o nosso programa a qualquer hora não, só tem de manhã, né? E vai poder assistir o nosso programa de manhã e os outros programas que rolam durante o dia aqui na TV Diário do Sertão. Prazer imenso poder contar com você. Você está nos acompanhando de onde? Qual cidade? Qual estado? Deixa aí a sua mensagem nas redes sociais, tá bom? Bom, nós estamos aguardando contato com o Rogério. Quando tiver alguém me dá um toque aqui, o Lucas. Mas a gente, é claro que todos os assuntos que nós iremos propagar aqui, nós não estamos aqui querendo doutrinar ninguém, dizer que os assuntos aqui são os melhores do mundo, são os verdadeiros e os outros não são. Nós estamos trazendo pontos de vista. O meu ponto de vista, o ponto de vista do Rogério, o ponto de vista da Camila ou de qualquer outra pessoa que participa aqui do nosso programa. Espero que vocês possam aceitar isso com respeito, com acessibilidade. Se você vai, não acredito nisso, eu não gosto desses assuntos, então simples, né? Não vou assistir e fico na minha. Não adianta ficar tirando pedra, criticando, isso não é interessante. Aquilo que eu gosto, eu abraço. Aquilo que eu não gosto, eu não sou obrigado a abraçar, mas eu sou obrigado a respeitar. Todo mundo tem o direito de se expressar. Todo mundo tem o direito de se expressar. O nosso dever, é claro, se eu não gosto, eu respeito a opinião do outro, a ação do outro e vou ficar na minha.
Está existindo hoje um grande problema que são os ataques, é ataque por cima de ataque, né? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto de fulano, eu não gosto desse assunto, eu não gosto dessa religião, eu não gosto dessa filosofia de vida e eu vou atacar, eu vou humilhar, eu vou denegrir, eu vou xingar. Isso é muito feio, porque na verdade quando a gente ataca alguém, quando a gente xinga alguém, maltrata, né, tenta denegrir o outro, isso diz mais sobre mim do que propriamente com o outro. A gente conhece muito do caráter da pessoa pela forma como ela trata as outras pessoas. Principalmente as pessoas que tratam com arrogância, com prepotência, com ataques, com esse tipo de coisa. Essas pessoas aí, as ações dela, o comportamento delas dizem muito sobre elas, mais sobre elas do que propriamente as outras pessoas, tá? Então a gente tenta fazer o que a gente pode fazer. Ninguém é obrigado a acreditar. Eu não acredito numa verdade única. A verdade está dentro dessa religião. A verdade está dentro dessa filosofia. A política verdadeira está dentro desse partido. Não existe isso. Existem pontos de vista. Alguns pontos de vista são mais coerentes, são mais harmônicos, são mais equilibrados, fazem um bem melhor, mas isso não significa que os outros também não tenham sua contribuição, né? Eu sei que nós vivemos no regime da doutrinação. Há muito tempo que a humanidade é doutrinada. Existem grupos que tentam doutrinar que o certo é esse, que a verdade é essa, segundo isso e segundo aquilo. Todo tipo de doutrinação é perigosa. Todo tipo de doutrinação é perigosa, seja política, seja religiosa, seja mística, seja o que for. Quando eu tento incutir na vida do outro, na cabeça do outro, o meu ponto de vista como o único, o verdadeiro e o certo, aí não rola, meu amigo, não rola. Todo mundo está passando por problemas, há uma busca por felicidade. A busca por Deus e a busca por felicidade, mas parece que nós não compreendemos exatamente o que é essa felicidade e o que é Deus. Nós construímos uma felicidade baseada no ter. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter fulano e fulana para me sentir bem e feliz. Felicidade não é ter, felicidade é um estado de ser, é um estado de frequência, de energia, de vibração. Deus é universal, Deus é amplo. Deus não, eu particularmente, os religiosos mais ortodoxos me perdoem. Eu não acredito que Deus determinou que a salvação, ela só se segue por um caminho. Você tem que seguir somente essa religião, esse caminho para se salvar. Eu não acredito. Quer dizer que Deus escolheu uma única religião e o restante tudo vai para o inferno? Estão tudo condenado? Eu tenho que acreditar só naquilo? Cuidado com as doutrinações, cuidado com os fanatismos, cuidado com os problemas, as patologias criadas pelo fanatismo que estão colocando pessoas em situações bem complicadas, fantasiando, criando situações, usando de seitas e religiões, de símbolos para tentar enganar as pessoas, mostrar às pessoas um caminho que na verdade é um caminho vazio. Você está dentro de uma sala sem nada, rodando para lá e para cá, rodando. Mas enfim, não vou adiantar muito, porque eu já estou entrando dentro de questões que é da competência do bate-papo com Rogério Pérez, que já está conectado com a gente agora, através do nosso link. O Rogério está lá em São Paulo, minha querida São Paulo. Rogério Pérez, é um prazer imenso estar sempre com você aqui no nosso programa. Tudo bem contigo, meu camarada? Pois é, satisfação. Estou aí, cadê você? Entrei? Pronto, tá, beleza. Você está me ouvindo bem? Eu não, mais ou menos, agora escutei, voltou. Voltou, beleza. Como é que você está, camarada? Tudo bem? Rapaz, eu estou bacana, eu estou aqui curtindo o frio de São Paulo, né, pô? Aqui tá chovendo um pouquinho, deu uma esfriadazinha, mas o calor é persistente aqui, né? Eu nem acredito, meu Deus do céu. Eu fiz uma caminhada nos últimos tempos de tanto frio, fui pro sul, rodei toda a parte do Rio Grande do Sul, fiz Curitiba, estou em volta de São Paulo, foram várias palestras acontecendo nos últimos tempos, né? E o que eu peguei de frio foi uma coisa séria.
Rogério, o som da tua voz está um pouco abafado. Eu não sei se é o microfone, alguma coisa que está impedindo. Será que... Deixa eu trocar de fone, então. Deixa eu trocar de fone, vamos ter... Peraí. Atenção. Tenta colocar para melhorar a qualidade do seu áudio. Nós estamos aí iniciando a nossa conversa com o Rogério Pérez. Rogério Pérez, que está em São Paulo, é terapeuta holístico, trabalha com energias, né? No processo de cura em todos os níveis, né? Em todas as realidades. E o Rogério vai conversar com a gente agora sobre questões de... Existe realmente uma conspiração oculta? Existem forças que não querem que a humanidade se liberte? Rogério Pérez, agora sim, vamos testar? Vamos lá? Será que conseguiu? Agora sim. Tá outro nível agora. Bem, agora a gente consegue se falar. Rogério, vamos logo entrar... Esse assunto que você estava falando. Vamos entrar logo no assunto. Existe... Olha, eu me deparo... Nós nos deparamos, na verdade, com situações assim tão esquisitas na humanidade, né? A gente tenta, corre, é um sistema que diz que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que tem que correr, mas a impressão que eu tenho, particularmente, Rogério, é que a gente está correndo em círculos sem conseguir sair de um círculo vicioso que não está contribuindo para a gente em muita coisa, não. A impressão que eu tenho é que a gente estamos ficando mais vazios e mais doentes. E aí eu pergunto, será que tudo isso que está acontecendo, entre aspas, de ruim, é culpa nossa ou por trás disso existem influências ocultas? O que eu vejo, né? Como eu sempre falo, não adianta eu chegar e falar, tipo assim, alguém tem certeza, mas o que eu vejo dessa história toda? A gente, nós, seres humanos, né, nós produzimos uma energia, né, entre aspas, chamada de ectoplasma, né? E alguns seres se alimentam desse ectoplasma. Isso é bem, bem básico. Então, esse alimento, esse ectoplasma, né, acaba sendo uma coisa muito interessante para eles. Do mesmo modo que ele se alimenta de uma galinha, um frango, de um boi, eles se alimentam disso. E eles têm que ficar mantendo a gente no nosso curralzinho. Quando a gente consegue perceber esse tipo de coisa, né, a gente começa a ter uma visão mais clara do que acontece. Então, nada se perde. Nada se perde. Ou você acha, por acaso, que quando a gente está no estádio de futebol, a gente está lá, tem energia sendo gerada. Tem energia sendo gerada. Então, tudo isso acaba sendo energia que está sendo gerada para alguma coisa. E o mais interessante é o seguinte, do mesmo modo que a gente gosta daquele frango mais tenro, que a gente gosta daquela carne melhor, de repente, ou do vegetariano que gosta daquele arroz integral de uma forma melhor, né? A melhor dieta para esses seres é uma energia mais densa. Quanto mais denso, mais nutritivo para esses seres. Então, o que acontece de uma forma mais interessante, que a gente, quando a gente se dá conta, né, a gente começa a ver, né, a tendência é fazer com que a gente fique com medo, que a gente fique triste, que a gente fique com raiva, que a gente fique naquela vida, tudo vai acabar. Quanto mais para baixo, quanto mais frequencialmente para baixo, melhor é para a dieta desses seres. E não adianta, porque, não, eu estou aqui, eu não estou gerando. Claro, é básico, é uma energia, sai, a gente gera. E quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a não entrar nesse padrão. Eu estou triste, espera, o que eu posso fazer para sair dessa tristeza? Minha vida está ruim, o que eu posso fazer? Porque a gente pode ter uma vida, a gente pode estar vivendo um mundo que está sendo levado para isso, né? As pessoas estão sendo levadas, mas é de um a um. Eu entro nesse padrão e o meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu amigo entrem também, mas se eu posso chegar, não, eu não vou ficar assim, não vou entrar, eu não quero isso para mim. E eu começo a quebrar esse ciclo, Por quê? Porque seres como esses, que estão à volta, eles acabam interferindo naquele político, acabam interferindo naquele dono de uma emissora ou dono de uma rede social, que vai lá e começa a ditar ordens para que, de alguma forma, aquilo seja levado a incutimento nas pessoas. Eu vejo aqui em São Paulo,
em uma semana, começou a mudar tudo. E é interessante, né? Porque a gente, uma semana atrás, tinha uma vida de liberdade. A gente estava vivendo uma certa liberdade há uma semana atrás e voltamos a viver uma sensação de aprisionamento mais uma vez. Voltamos a viver uma sensação de terror, de medo, de tudo vai acabar, de a gente vai morrer. Eu costumo falar que a primeira coisa que é básica na vida é perceber o seguinte: sim, a gente vai morrer um dia, o corpo físico vai morrer um dia. Não tenha dúvida. A gente já nasce como um cronômetro, né? Você pode demorar 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, cento e tantos anos, mas vai acabar o corpo físico. Então, tenha certeza disso. Então, se você tem certeza disso, não deveria ter medo, né? Não deveria ter medo disso. Então, a primeira coisa básica de um espiritualista, aquele que segue, que percebe uma coisa maior, eu não tenho que ter medo de morrer, porque senão eu não morro. Eu sou muito mais que esse corpo físico. Nós, todos, somos muito mais que esse corpo físico. Mas aqueles que incutem o medo vão o tempo inteiro fazer o contrário. Você é só o corpo físico, você vai morrer, você vai sofrer. Não existe. Não existe essa possibilidade. Não existe. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a virar o jogo. Isso é virar o jogo. Isso é virar o jogo. É não entrar no padrão do medo. Porque vai ser levado, a gente vai ser levado. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Sabe? Imagina aquela velha esquema do você tem um processo, você vai fazer um exame. E a pessoa vai lá e começa a falar, você descobriu uma coisinha aqui, é mínima, mas isso aqui pode levar um processo muito maior e isso aqui leva à morte. Aquilo que poderia, de repente, levar, 20, 30, 50 anos, ou não aparecer, em meses começa a ficar pior. Por quê? Porque eu começo a nossa, é mesmo, caramba, vai ser sério, vai ser um sofrimento. Você precisa passar por isso? Você não pode ir para outro polo? Quando eu percebo a luz vem. Quando eu percebo as trevas vêm. E aí? A decisão é de quem? Né? Vão colocar trevas na nossa vida, mas eu não preciso ir em direção a ela. Eu não preciso ir em direção a essas trevas. Eu não preciso. Eu sou dono do meu caminho, como você é dono do seu caminho. Você é dono do seu caminho. Ninguém pode ser dono do seu caminho. Sabe? Nós temos o volante. Quando colocarem medo, tristeza, rancor, essas coisas todas, não. Por quê? As pessoas não falam, mas você não sabe o que é viver uma vida de doença, de tristeza, de falta. Sim, tudo isso está ligado a essa baixa frequência. Tudo isso está ligado a esse tipo de coisa. Tudo está ligado a esse alimento que a gente gera, a esse tipo de ectoplasma que a gente gera para seres como esse. E esses seres, por estar numa camada mais externa, eles começam a incutir naqueles que conseguem, de alguma forma, ter um domínio, algum poder sobre a gente, um político, alguma coisa assim, que começa a ditar regras e ordens. Então, a gente não tem como viver fora do mundo. Não tem, né? Eu estou aqui, eu tenho que, muitas vezes, usar a máscara, eu tenho que, muitas vezes, me sujeitar a algumas coisas. Sim, claro, eu tenho que me sujeitar, mas, de maneira nenhuma, eles podem invadir aqui dentro. Aqui, quem dirige sou eu. Aí, dentro de vocês, quem dirige é você. Você dirige. Você dirige a sua vida. Você vai sorrir ou não. Ah, é difícil? Sim, está difícil. Faz uma coisa mais básica que possa ser. Vai fazer exercício. Exercício faz com que você provoque serotonina no teu corpo. E aquilo tem uma sensação de bem-estar, de alegria. Mas a gente pode, se a gente não quiser fazer isso, a gente pode simplesmente chegar e se fixar na frente de algum meio de formação que está lá ditando algum tipo de regra e aceitar, né? E aceitar e viver aquilo dali. Aí você fica, mas peraí, mas viver aquilo dali me traz felicidade? Eu acredito que não, né? Você é feliz quando está triste? Você é feliz quando está doente? Você é feliz quando está na falta? Não. Então tem algo que é normal. É uma coisa meio irracional, se você parar para pensar, né? Porque se tudo isso não te traz felicidade, não te traz bem-estar, por que a gente deixa levar isso daí? A gente deixa levar isso daí porque a gente entrega a nossa direção, a direção da nossa vida para alguém. Alguém está pegando a direção da sua vida. Alguém está pegando.
E quando a gente não se toca disso, é como aquela música que eu sempre falo, né? Deixe a vida me levar. Aí ela vai levar para qualquer lado, né? Aí depois eu vou reclamar de quê? Ué, você deixou? Então, assuma o volante da sua vida. Assuma. Eu não quero isso para mim. O que você quer? Eu quero felicidade, bem-estar, prosperidade. Eu quero viver uma vida de sorrisos. Mas o mundo está ruim. E se exploda o mundo, né? E se exploda o mundo. O meu mundo é um mundo feliz. Lembra, quando você acende o teu farol, várias pessoas em volta começam a se iluminar também, porque você está iluminando elas. Então, acenda o teu farol, acenda. Não se deixe levar por essas coisas que vão ser colocadas o tempo inteiro na sua vida. Não dê alimento para esse tipo de coisa. Não sirva do frango. Não se sirva como se você fosse um frango para esses seres, como se você fosse um boi para esses seres, como se você fosse um leitão, ou então um pote de arroz para esses seres, dando alimento para eles. Eles não vão largar de buscar. A gente não larga de buscar alimento, né? Eles não vão largar de buscar em cima da gente alimentos também, energéticos. Mas a gente pode decidir. A gente pode decidir se nós damos ou não damos o alimento que eles precisam. E aí? Né? Mas o dar alimento que eles precisam requer a gente ter uma vida que é uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza. Vale a pena? Rogério, qual a origem desses seres? De onde vêm esses seres? Eles vivem no mundo espiritual? Eles estão aqui antes de nós? Eles foram criados por nós? Qual a origem desses seres que influenciam a humanidade e se alimentam desses sentimentos, dessas energias densas, negativas que nós produzimos? Bem, quando a gente foi criado, quando esse planeta foi criado, né, esses seres não existiam aqui. Eles começaram a chegar um tempo depois, né? Isso aqui em muitos, há bilhões de anos atrás, quando começou a criação desse planeta, esse planeta era um planeta de felicidade, era o próprio Éden, né? Era a própria felicidade. E com o tempo, eles foram chegando e provocando certas coisas, provocando certos desentendimentos. Aí sim, aí eles começaram a povoar, como se fosse... Imagina uma esfera à volta, eles povoando, e cada vez mais se fixando, cada vez mais lacrando, né? Por isso que a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, nesse sentido. A gente é muito levado a ficar aquela vida de tipo... para aqueles que acreditam, é claro, encarnação, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Por quê? Porque a gente acaba sendo o próprio boizinho, né? O próprio franguinho. Não posso deixar que esse ser, que essa máquina que me alimenta vá embora. E o que me faz ir embora? A luz, a consciência, a percepção. Quanto mais você consegue perceber, quanto mais você consegue ter uma consciência mais alta, mais livre, mais você consegue ter uma vida melhor e perceber que esses seres não são superiores a nós. Pelo contrário, são seres que são até inferiores, na maioria das vezes, mas acabam ganhando a gente, meio colocando a gente contra a parede, então, amedrontando. A partir do momento que eu faço a minha conexão, realmente com quem eu sou, nesse momento, esses seres são diminuídos e voltam para o tamanho deles. Então, esses seres existem, são seres que estão em sexta dimensão, possivelmente, estão ali, eles habitam isso, eles não têm condições de ter corpo físico, eles não têm condições, mas tem um nível consciencial que é um nível baixo. E esse nível baixo faz com que ele se alimente dessa energia mais densa. Não precisava disso. É que nem a gente, né? A gente não precisava, a gente não precisa passar por medo, terror, tristeza. É só dirigir a nossa consciência. A mesma acontece com eles. Se eles dirigissem a consciência deles, eles não precisavam passar por isso. Então, isso é real. Eles não nasceram nesse planeta, mas eles vieram para esse planeta. É como se, nossa, vamos ali que ele tem um pasto bom. Aqueles seres são fáceis de serem domesticados. É como se a gente chegasse, tivesse um grande campo e a gente conseguisse ver, nossa, tem vários bois ali, vamos cercar. Ou então tem vários porcos, vamos cercar. Ou então tem vários frangos, vamos cercar. É o que aconteceu com a gente, né? Eles chegaram e viram, nossa, que fantástico, olha só. Como são fáceis, como são dóceis.
É só aplicar um pouco de tensão que eles ficam comendo. Nossa, melhor que isso. É só colocar uma história que eles caem. E o que é isso, né? Falta de segurar o nosso volante. Falta de segurar o nosso volante. Lembra, não esqueça disso. Nós temos a direção da nossa vida. Você vai para onde você quer. De tanto falar em tristeza, vai para onde? De tanto falar em alegria, você vai para onde? De tanto falar em falta de saúde, né? Em doença, vai para onde? Ô, Rogério, então, fale em saúde. Talvez, você falando agora, talvez algumas pessoas que estão assistindo agora ou irão assistir depois, nas diversas plataformas, nós temos várias plataformas distribuídas para que as pessoas possam acompanhar, elas perguntam, nossa, são seres tal, onde é que fica, usando a linguagem mais comum, onde é que fica Deus nessa história? Onde é que ficam os seres de luz, os anjos nessa história toda? Bem, vamos ser práticos, né? Na realidade, os seres de luz, eles nunca largam de estar com a gente. E isso é bem interessante, né? Quando a gente fala em livre-arbítrio, por exemplo, né? Seres de luz têm livre-arbítrio. Esse tipo de ser não tem livre-arbítrio. Então, você acha por acaso que você consome, de repente, um tipo de alimento que te maltrata, por quê? Ah, não, eu quero. Se você tivesse livre-arbítrio, não, peraí, isso aí faz mal, não vou comer, né? Então, esses seres de luz, eles têm livre-arbítrio e eles estão sempre com a gente. Mas a gente está com eles? Essa é a pergunta, né? A gente está com eles? Então, imagina como fossem ganchos, sabe? Vários ganchos tentando nos pegar, mas eles estão numa certa altura. A gente tem que chegar a essa altura e agarrar. Então, nessas dimensões, e aqui também, existem vários emissários. Porque quanto mais luz, mais alto, né? Quanto mais denso, mais baixo. Se são seres de luz, eles estão numa frequência alta. Então, a gente tem que fazer o nosso esforço para subir de frequência. Porque quanto mais baixo eu fico, quanto mais triste, mais pesado eu fico, mais longe eu fico. Então, isso realmente existe. E como existe? Sabe? Aliás, é o que mais existe, são seres de luz a orbitar tudo isso. Mas depende da gente. Depende da gente ter acesso a esses seres. Depende da gente fazer o nosso papel. Depende da gente ir de encontro a esses seres, a buscá-los. E você faz como? Então é só uma oração? Às vezes eu faço uma oração tão mecanicamente que eu não consigo nada, né? Mas às vezes eu fecho o olho e faço contato, eu acesso. Nossa, então só rezar aquela oração que eu aprendi desde cedo não me leva a nada, mas fechar o olho e fazer acesso faz, perceba isso. Perceba que mecanicamente a gente não consegue acessar esses seres que estão pertinho muitas vezes da gente, mas a gente os torna tão longe, né? Rogério, o assunto é muito interessante e há outros desdobramentos. Vamos continuar ele na próxima sexta-feira, a segunda parte dele, que aí você vai nos trazer dicas de como a gente elevar a nossa frequência e como quebrar esse círculo de aprisionamento desses seres. Combinado? Vai ser uma felicidade estar com você aqui. Muito bom mesmo. Rogério, quem quiser saber mais sobre você, como encontrá-lo? Entra lá no meu Instagram, Rogério Pérez, Rogério com L, como vocês podem ver aí na base do vídeo, Rogério Lior Pérez, lá no Instagram. Isso é uma honra imensa poder falar com vocês. Muito bom. Querido, sucesso. Próxima sexta-feira, o Rogério volta a estar com a gente aqui para trazer agora dicas. Falou, deu uma orientação, nós entendemos, mas ele vai trazer dicas de como a gente quebrar esse círculo vicioso e como a gente se proteger dessas energias, desses seres que se alimentam dos nossos medos, das nossas raivas, dos nossos ressentimentos, todo tipo de sentimento negativo que é denso, esses seres se aproximam e se alimentam e se acoplam no nosso campo energético. Mas como é que a gente quebra isso? Sexta que vem a gente traz a segunda parte. A nossa produção já está entrando em contato com a Camila Pacheco. A Camila vai falar também um pouco sobre questões transcendentes. Ela vai falar, a Camila, ela é terapeuta holística, mais especificadamente,
Ela é terapeuta de acessos aos registros acásticos e é um tipo de vidente, né, que ela consegue enxergar o mundo espiritual, ela consegue enxergar energias, forças e seres que estão nos ambientes ao nosso redor e também ao redor de cidades, estados, enfim. E por falar nisso, hoje ela não vai fazer, ela já vem participando algumas vezes desse quadro aqui, só que hoje ela vem participando com a leitura dos karmas, das lições de alguns famosos. Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai trazer a Camila para que ela possa, através de sua vidência, ver quais são as energias que estão envolvidas em alguns países, usando uma linguagem do Oriente, né, da Índia, né, o karma, né, as ações, qual é a energia que vibra naquele país, qual a lição que aquele país traz para as suas, o que é que a gente tem que aprender naquele país, qual a energia positiva e negativa que está sobre alguns países. E nós escolhemos Brasil, obviamente, escolhemos Estados Unidos, a Rússia, Israel, Índia, África e China. Além dela ver a energia espiritual desses países, ela também vai ver o que é que o mundo espiritual fala em relação ao Covid. Será que a gente pode ainda ter outro surto de Covid? Ou vai ficar controlado? Em relação à varíola do macaco, devemos nos preocupar com isso? Há riscos de novos surtos de doenças e de novos vírus? Em relação ao surto de dengue, chikungunya e zika vírus, a gente vai entrar nessas questões mais tensas para que ela possa trazer, segundo a sua evidência espiritual, o que é que o mundo espiritual diz sobre essas doenças. É passageira? Por que elas estão surgindo? Isso é castigo de Deus? É fruto das nossas ações, ações de ignorância, da nossa soberba, da nossa arrogância, dos nossos julgamentos, de tanta coisa ruim que a gente pensa, diz e faz, principalmente o que a gente faz ocultamente, né? Esse é o mais perigoso. Esses são os assuntos que a gente vai conversar com a Camila Pacheco aqui no programa Diário News Pensando Fora da Caixa dessa sexta-feira. A Camila também está em São Paulo, está no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, de onde ela faz os atendimentos presenciais, mas ela também faz os atendimentos de forma virtual. A produção está mantendo contato com ela para que a gente possa iniciar esse trabalho, aliás, realizar essa entrevista, esse bate-papo com a Camila Pacheco, né, que vai falar sobre tudo isso. Qual é a energia que esses países têm? Será que o país é só um país, é só um nome? Com tanta gente dentro desses países, qual a energia que esse país tem? Qual o karma que esse país tem? Qual a lição que a gente tem que aprender nesses países que nós citamos? O que é que eles vibram para o restante da humanidade? Bem interessante isso. Claro que talvez algumas pessoas, isso não existe. Não, ninguém é obrigado a acreditar. Mas aqueles que, eu quero entender como é que funciona. Vocês não são obrigados a acreditar, nem obrigados a aceitar. Tudo aqui são pontos de vista, são opiniões, são coisas que fazem a gente pensar fora da caixa. Eu digo assim, ninguém é obrigado a acreditar em tudo. O que está dizendo ali é a pura verdade, absurdo. Não, acredite no que você achar que é melhor para você. Seja uma boa pessoa, é o que eu sempre digo. Não é religião que forma caráter de ninguém. Ela pode influenciar no caráter, mas o seu caráter ético, moral, ele tem que ser além de religião, além de partido político, além de credo, além de raça, além de escolha sexual. Eu tenho que ser um ser humano bom, independentemente da minha religião. Eu tenho que amar ao soberano, a fonte de tudo que é, eu tenho que me respeitar, eu tenho que respeitar o outro, mesmo que as ações do outro não comunguem com a minha. Eu não concordo com a forma de vida daquela pessoa, eu não concordo com aquelas ideias, tudo bem, mas deixa lá no canto. Não precisa, eu não gosto, é porque eu aprendi na religião tal, eu aprendi no partido político tal, eu aprendi na minha seita que o certo é esse, aquela pessoa não concorda, então ela está condenada, vai para o inferno, está errada, não vale nada. Não faça isso. Eu tenho certeza que Jesus Cristo não ensinou isso em lugar nenhum, usando Jesus Cristo como referência. Garanto que o comportamento de muitos religiosos estão a bilhões de quilômetros do que Jesus Cristo ensinou. Não é verdade? Então, tá tudo pronto, Lucas?
Vamos aguardar o nosso contato com a Camila Pacheco para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. A gente vai entrar via link, né? A Camila está com os dados móveis, então a gente, se de repente o sinal dá uma interferenciazinha, vocês já estão sabendo aí, a gente vai tentando se conectar para que a gente possa seguir aí adiante com a nossa segunda entrevista, nosso segundo bate-papo aqui no Diário News, Pensando Fora da Caixa, que vai ao ar, esse Pensando Fora da Caixa, somente às sextas-feiras. Quando o programa acabar, para quem pegou o programa já andando, o programa, assim que a gente encerrar de 10 horas, vai ficar disponível lá no YouTube e também no Facebook para vocês poderem acompanhar depois. Tá bom? E vocês podem interagir com a gente através do meu Instagram, @moises.conrado, ou através do nosso Zap, que é 83-3531-2251. 83, código Paraíba, 3531-2251. Beleza? Vocês também podem sugerir temas para o nosso programa. Temas? Que assunto você gostaria de abordar aqui? Mais assuntos ligados à Igreja Católica, evangélicos, espíritas, sobre antropologia, sobre história antiga. Qual o tema que você gostaria que a gente abordasse aqui? Inclusive, nós estamos preparando um programa com renovação carismática aqui também. Conhecer também um pouco do que é a renovação carismática, sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Nós também estamos preparando também um programa nesse sentido, para que a gente possa participar aqui, também trazer assunto dentro do nosso programa. Nós estamos com um pequeno problema técnico da internet da Camila. Ela está com os dados móveis muito bem. Não tem condição não, né, Lucas, de entrar? A internet não está legal. A Camila está tendo muitas chuvas pelo Brasil afora, e principalmente na região ali de São Paulo, e quando a chuva começa, aí começa a surgir os problemas também. Chuva é bom, é legal, mas também tem alguns problemas de infraestrutura que começam a surgir. E a localidade ali, o bairro da Camila, está com problemas ali de internet, caiu a rede de internet, né, de Wi-Fi, e ela está apenas com os dados móveis e não está conseguindo entrar com a gente, porque está travando muito o vídeo. Então, provavelmente a gente não vai conseguir ter a entrevista hoje da Camila Pacheco sobre os temas que falei aqui agora. Mas aí a gente fica agendando, né, para a próxima sexta-feira ou para outra sexta-feira, daqui uma semana ou daqui em 15 dias, a gente remarcar e trazer essa entrevista aqui dentro do nosso programa Diário News, Pensando Fora da Caixa. Bom, o Lucas está ali tentando, se melhorar a gente entra, senão vocês já estão cientes da situação. Infelizmente, são questões técnicas que a gente não pode resolver, porque aí depende de questões tecnológicas e a gente não consegue resolver assim de forma tão hábil, né? Porque, principalmente quando a gente depende de outras pessoas. Mas enfim, lamentamos, mas virão outros programas com certeza. Tá bom, meus caros? Enquanto isso, a gente vai falando sobre a questão das nossas ações, do nosso comportamento, pegando já um gancho no que eu estava falando, né? Nós temos que ter princípios, né? Princípios na nossa vida sobre o nosso comportamento. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu não preciso... Nós vivemos hoje muito mecanicamente, né? Seguindo modelos. Eu tenho que ser... As redes sociais influenciam muito isso. Eu tenho que ser igual a fulano, eu tenho que ser igual a Beltrano de tal. Existe a glamorização da vida, onde tudo é bonito, tudo é perfeito, todo mundo tem um corpo perfeito, e é até legal porque isso positivamente nos incita a cuidar melhor da gente, a cuidar do nosso corpo, a zelar do nosso corpo, a aumentar nossa autoestima. Mas quando a gente usa disso para fantasiar e mostrar que a vida é só aquilo, isso se torna perigoso. Principalmente nos Instagrams da vida, né, onde a gente se depara com vidas perfeitas, corpos perfeitos, todo mundo sem uma ruga, todo mundo sorrindo, todo mundo viajando, todo mundo na festa, na balada, usando roupas legais, roupas de marca. Será que a vida é só isso? É só esse momento glamuroso? Antes fosse, seria tão mais interessante. Mas a vida também são problemas. E a gente não consegue escapar desses problemas. Não há uma criatura
debaixo desse céu azul, que não enfrente os seus problemas. E a gente não pode deixar de enfrentar os nossos problemas. Ah, não quero enfrentar o problema porque eu tenho que... Claro, nós temos que ser proativos, pensar positivos, ser otimistas, mas nós precisamos compreender que os nossos problemas, as nossas dores e os nossos sofrimentos, eles vão estar nos acompanhando a todo momento até que a gente resolva encarar de frente e aprender com eles. Nós não conseguimos viver isoladamente. Eu sou uma pessoa, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente reservada. Eu sou uma pessoa reservada, não sou uma pessoa muito sociável, por incrível que pareça. É meio complicado, né? Porque eu trabalho com comunicação, quer socializar e tal, mas eu sou uma pessoa muito reservada. Pode não parecer, mas sou. Eu, por mim, estaria morando, eu sempre brinco com o pessoal, eu estaria morando em cima de uma montanha e construía uma casa com um muro de 30 metros para ficar isolado do mundo. Eu até brinco, né, de forma exagerada. Mas assim, não adianta, não vai resolver o problema. Não adianta você mudar de rua, não adianta você mudar de casa, mudar de bairro, mudar de cidade, achando que essas mudanças físicas vão mudar teu problema. Não vão mudar. Muda temporariamente. Ah, não quero estar nessa casa, essa casa tem uma energia ruim, essa empresa tem uma energia ruim, eu não gosto disso, eu vou mudar de cidade, vou procurar tal. Claro que você pode mudar de residência, mas os teus problemas, eles vão para onde você for. Para a casa seguinte, para o bairro seguinte, para a cidade, para o estado, para o planeta. Você pode mudar de planeta. Aqueles problemas que estão dentro de você, eles vão acompanhar você também do mesmo jeito. Isso é inevitável. Porque tem coisas que acontecem dentro de nós. O que é que está me perturbando hoje? O que é que está me incomodando hoje? Ah, eu não quero encarar isso. Ah, eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou descer até o chão, eu vou pegar todos, eu vou usar uma ervazinha, vou usar uma drogazinha e tal. E aquilo momentaneamente tira você daquela tensão. Mas quando o efeito daquele momento de lazer passar, oi, sou eu de novo aqui. Eu estou aqui, o teu problema está aqui dentro de você. Não quero enxergar esse problema, eu vou mudar de novo e tal. Então, essas fugas, elas acabam fortificando todos os nossos problemas internos. O que é que me aflige internamente? O que é que está me incomodando? Nós temos que fazer esse autoexame constantemente. O que é que está me incomodando? Por que é que eu não me sinto bem? Por que é que eu não estou bem naquela empresa? Por que é que ir trabalhar naquela empresa para mim é um fardo? Por que é que eu não gosto de estar? Por que é que eu estou perto de pessoas que não pensam igual a mim? Por que é que eu estou nesse relacionamento que eu já sei no fundo que já acabou? Por que eu persisto? Aí vem as desculpas. Não, por causa dos filhos, por causa de questão social, da sociedade, porque o pastor disse, porque o padre disse, porque o pai de santo disse que tem que ficar. O que é que está me amarrando para não enxergar a minha liberdade? Claro que não é dizer que a gente vai chutar o pau da barraca e jogar tudo para o ar. Nós temos que ter ações calculadas e responsáveis na nossa vida. O que é que está me incomodando? Por que é que isso está me incomodando? O que é que eu preciso mudar? Ah, quer dizer que eu só estou exigindo que o outro mude, a empresa tem que mudar, a minha religião, tudo tem que mudar, só eu que não vou mudar? Não é assim que funciona o mecanismo. Sou eu que mudo para que o restante mude. Sou eu que tenho que mudar o meu comportamento, independente do outro. Nós temos muito isso, o outro. Ah, eu não vou ser honesto não, o outro não é comigo. Ah, não vou fazer o bem para o outro, ele não faz isso comigo. Isso não é dignidade humana. Eu sou uma pessoa honesta, não é porque eu quero que o outro veja que eu sou honesto. É por mim. Eu quero ouvir o outro, ser acolhedor do outro, não é para que o outro... Olha, eu estou te ajudando, mas lá na frente tu tem que me ajudar. Isso não é ajuda. Isso é interesse, é egoísmo. Eu faço por mim. Eu sou uma pessoa honesta porque eu me sinto bem sendo honesto. Se o outro é ou não, é problema dele. Eu vou ser uma pessoa fiel à minha esposa ou ao meu esposo porque eu vou me sentir bem comigo mesmo em ser uma pessoa fiel.
Não é para mostrar para o outro, eixe, é o pegador ali, pegando todos, é o gostosão, é a gostosa. Não. A gente tem que tirar o poder dos outros decidirem sobre a nossa vida. Nós temos que tirar o poder do outro determinar se eu vou estar feliz ou não. Eu tenho que estar em paz com Deus dentro de mim. Eu não preciso estar me mostrando para pastor, pai de santo, padre, seja lá quem for, monge, que eu sou uma pessoa. Eu não preciso mostrar para os outros que eu sou uma pessoa religiosa, que eu sou ortodoxamente. Não. Deus está pouco se lixando para isso, no meu ponto de vista. Deus quer saber de dentro de você. Eu sinto Deus dentro de mim quando eu estou bem, quando eu estou em paz, quando eu começo a enxergar o outro sem estar julgando, porque eu estou desafiando qualquer pessoa, desafio qualquer pessoa que está aí. Me mostre um documento, uma procuração que Deus lhe deu para você julgar e condenar os outros. E não venha dizer, está aqui na Bíblia, está aqui no Alcorão, está aqui nos Upanishads, está aqui nas escrituras antigas de Buda. Não use isso não. Eu quero saber qual foi o documento que Deus assinou com o seu nome, dizendo que você pode julgar e condenar os outros, que você é juiz em nome de Deus. E tem muito disso. Tem muita gente hipócrita, perturbada e transtornada psicologicamente, se achando que são procuradores e juízes de Deus, apontando o dedo, condenando, e quando você vai ver, as pessoas talvez tenham defeitos piores do que as pessoas com quem está apontando. E tem muitos que são ocultos. Eu sempre falo que a boca ela pode mentir, mas o corpo não. O corpo ele não mente, as ações ela não mente. E por mais que a pessoa tenha manipulação, e olha que eu já convivi com muita gente manipuladora, e de tanto conviver com gente manipuladora que eu fui aprendendo a diagnosticar os manipuladores. Claro que eu não vou chegar dizendo para todo mundo, porque também já seria muito chato da minha parte, mas eu fico na minha, porque ali eu tenho um não para sair rotulando as pessoas, mas como uma forma de entender o comportamento e tentar conviver pacificamente. Então eu sei muito bem e aprendo cada vez mais sobre pessoas que têm essa coisa de querer manipular. Mas ela pode até falar coisas bonitas, coisas legais, mas em algum momento o olhar, as feições do rosto, a forma de agir vai entregar. Não tem como a pessoa conseguir 100% esconder suas imperfeições e seus jogos de manipulação. Ou seja, nós temos que entender que eu tenho que parar de estar dando satisfação ao outro de forma tão abusiva. O que é que me faz feliz? Corra atrás do que você quer experimentar. Se não deu certo, não é obrigado, não há nada no mundo que dê a você a certeza de 100% dar certo. E aquilo que não der certo, serve de aprendizado. Então, de alguma forma, vai dar certo. Se você tentou, fez, correu atrás e não deu certo, tire um aprendizado dali. E você vai tirar um aprendizado valorosíssimo dali. Nossa, eu me tornei mais maduro. Eu passei por aquela experiência, eu sonhei, eu corri atrás, mas não funcionou. Dali eu já tenho uma experiência. Nossa, eu já sei agora como agir nessas ações. Eu já começo a perceber como eu sou e quais meus verdadeiros ideais e caminhos. Eu, por mim, estaria em São Paulo hoje. Estaria lá em São Paulo. Vocês acham que eu ia trocar São Paulo para estar dentro de Cajazeiras? Obviamente que não. Não com soberba. Mas a vida de São Paulo proporciona muito mais coisas do que aqui. E eu gosto, por incrível que pareça, aquele estilo de vida de São Paulo, da forma de São Paulo. Eu gosto daquilo ali, daquela forma plural de São Paulo, que a gente não vê muito aqui, por exemplo, em Cajazeiras. Mas eu tive que retornar. Por algum motivo, tive que retornar com um aprendizado. Ai, meu Deus, não deu certo. Ah, que azar, eu sou amaldiçoado. Não, talvez não foi o momento ideal. Talvez a minha ida seja para um aprendizado diferente daquilo que eu planejei. E foi muito enriquecedor para mim. Estou de volta à minha terra, abracei a minha terra, estou aqui até quando for necessário. No momento que não for mais necessário, eu vou partir com mais suavidade para qualquer outro lugar. Nós devemos correr atrás, insistir, mas nós também devemos ser sábios para não estar batendo em porta que não abre. Ficar só batendo numa porta, num assunto, numa vida, numa pessoa que não está abrindo, meu amigo, talvez não é para você, ou talvez não seja a hora.
Eu vou ficar só aqui. Não, enquanto não abrir, eu não sossego. Não faça isso. Insista, mas com sabedoria. Mas parta para outra porta, porque talvez a outra porta seja o caminho para que você volte àquela porta e ela se abre para você. Ela vai se abrir para você. De um emprego, de uma mudança de vida, de um amadurecimento, de uma cura, de um progresso na sua vida financeira. Então são as possibilidades. O que é que me faz feliz? Corra atrás da sua felicidade. Não se prenda. Movimente-se. Movimente-se. A vida é movimento. Não adianta estar só enxergando o lado ruim, apontando as coisas ruins, choramingando, reclamando, resmungando, só vendo o lado ruim da situação. Movimente. Não é fora que tem que mudar. Nós temos que sair desse modo infantil de agir, achando que todo mundo tem que mudar para mim agradar. Que a empresa, que a religião, que a minha família, que o meu círculo de amizades, que o meu relacionamento tem que mudar para me agradar. Você sabe a vida do outro, o desafio do outro, o querer do outro, o saber do outro? Não sabe. Mude por você. Paremos de estar insistindo numa coisa que não dá fruto. Paremos de estar cultivando, alimentando uma árvore que não vai dar fruto. Deixe lá no canto dela, viva a sua parte. Torne-se a pessoa grandiosa que você nasceu para ser, mas tem que se movimentar. Tem que parar de estar ouvindo demais os outros e ouvindo mais a força divina que está dentro de você. Como o Rogério bem falou, a reza mecânica não serve de nada. Mas quando você fecha os seus olhos e se volta para dentro de você, buscando Deus dentro de você, respirando profundamente, compreendendo que dentro de você existe um poder gigantesco, capaz de trazer cura, capaz de trazer libertação, que vai te conectar direto com Deus. Quando você sente isso em seu coração, essa energia ressurgindo dentro de você, aí as coisas começam a mudar, porque aí vem inspiração, vem força, vem energia, vem bênçãos. Quando eu volto para dentro de mim e me pergunto quem realmente eu sou, o que realmente me faz feliz, qual o meu verdadeiro caminho, não o caminho que os outros me disseram, não o caminho do aprendizado do outro, que pode servir de inspiração, mas serviu para o outro e para mim. Eu encho tanto o saco de Deus, dos santos, de anjos, pedindo, tem que fazer um pouco de silêncio para ouvir a voz de Deus, dizendo, ei, é por aqui, olha, você tem que mudar isso daqui, abra mão disso daqui. Não, mas na maioria das vezes a gente não faz isso não, né? A gente fica insistindo, não, eu quero que o outro me faça feliz, eu quero isso, eu quero, me dê. Não é assim que funciona não. A gente volta com o Pensando Fora da Caixa na próxima sexta-feira, às 9 horas. Segunda-feira tem Diário News, mas é o Diário News comum. A todos vocês um excelente final de semana. Sextou, mas sextou com autoconhecimento. Espero que os assuntos que aqui colocamos nessa bancada sirvam de inspiração para a sua transformação. Eu desejo o melhor para vocês. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Agora na TV Diário do Sertão, Diário News. Diário News. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.